dia. Bom dia. Há uns 30 anos atrás, eu li uma carta. E essa carta realmente me impressionou bastante. Eu pensei em tirar uma cópia desta carta e guardar esta cópia. Mas não fiz isso não. E com o tempo, perdi a carta, procurei algumas vezes, não mais achei e deixei para lá. Recentemente eu recebi uma cópia desta carta. E é uma carta que tem história. E a história diz que esta carta, ela foi escrita na época de Jesus por um senador romano e dirigida ao imperador Tibério César. Posteriormente, esta carta ela foi descoberta entre os arquivos romanos e foi levada para o Vaticano. Alguns dizem que isso é só história, que não é nada disso. Alguns outros dizem que realmente esta carta foi conhecida em todos os tempos, principalmente dos pintores do Renascimento. Mas o imperador Tibério César, nós sabemos, é da época de Jesus. O senador que escreveu esta carta se chamava Públio Lentulus. E aí nós logo imaginamos livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier há 2000 anos atrás. Aquele senador da história se chamava Públio Lentulus. E dizem que uma pesquisa feita na época encontraram realmente anotações de que existiu sim esse senador passou sim por aquela região e que é bem possível que ele tenha escrito esta carta. Bem, mas chega de história, né? Vamos ler a carta então. Diz assim a carta: do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César. Soube, ó César, que desejavas informações acerca desse homem virtuoso que se chama Jesus, que o povo considera um profeta, e seus discípulos o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Com efeito, César, todos os dias se ouvem contar dele coisas maravilhosas. Numa palavra, ele ressuscita os mortos e cura os enfermos. É um homem de estatura regular, em cuja fisionomia se reflete tal doçura e tal dignidade, que a gente se sente obrigado a amá-lo e temê-lo ao mesmo tempo. A sua cabeleira, até as orelhas, tem a cor das nozes maduras, e daí aos ombros, de um louro claro e brilhante. Divide-se uma risca ao meio, a moda nazarena. A sua barba, da mesma cor da cabeleira, e encaracolada, não longa, e também repartida ao meio. Os seus olhos têm o brilho de um raio de sol. Ninguém o pode olhar face em face. Quando ele acusa ou verbera, inspira temor, mas logo se põe a chorar. Até nos rigores, ele é afável e benévolo. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas muitas vezes foi visto chorando. As suas mãos são belas como seus braços. Toda a gente acha a sua conversação agradável e sedutora. Não é visto a miúde em público, e quando aparece, apresenta-se modestissimamente vestido. O seu porte é muito distinto, é belo. Sua mãe, aliás, é a mais bela das mulheres que já se viu neste país. Se queres conhecer, ó César, como uma vez me escreveste, repete a tua ordem, e eu o mandarei. Se bem que nunca houver estudar, esse homem conhece todas as ciências. Anda descalço,
e de cabeça descoberta. Muitos riem quando ao longe o enxergam, desde que se encontram face a face com ele, tremem e admiram. Dizem os hebreus que nunca viram um homem semelhante, nem doutrinas iguais às suas. Muitos creem que seja Deus. Outros afirmam que é teu inimigo, ó César. Disse ainda que ele nunca desgostou ninguém, antes se esforça para fazer toda a gente venturosa. Assinado, senador Públio Lentulus. Conheciam-se a carta? Interessante, né? Mas no Evangelho de Lucas nós encontramos um monte de frases extraordinárias. Mas no capítulo 5, um homem cheio de lepra se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Nós ficamos imaginando, hoje, dificilmente a gente vê uma pessoa com lepra. Eu não conheço ninguém com lepra. Mas na época de Jesus era uma coisa até normal se deparar com uma pessoa com lepra, pessoa já num processo assim bem avançado da doença. E de repente aquele homem, ele para na frente de Jesus, olha para Jesus e diz: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. A lepra, na época, era uma doença terrível, terrível mesmo, e altamente contagiosa. Nós ficamos imaginando que deveria existir vários tipos de lepra, porque hoje ainda existe a lepra e ela não é contagiosa. Sabemos também que na primeira metade do século passado existiam instituições pelo Brasil inteiro onde se traziam pessoas que possuíam a lepra ou o mal de Hansen, e essas pessoas eram internadas nessas colônias e ali passavam o resto de suas vidas. Assim também acontecia naquela região. Uma pessoa que tinha lepra e que era constatada como sendo uma lepra, um tipo de lepra altamente contagioso, essa pessoa era condenada pelo sacerdote e passava a viver separada da comunidade. Eram levadas para o Vale dos Leprosos. E aí essa pessoa se coloca na frente de Jesus. Jesus simplesmente diz, quando ele afirma: Senhor, se quiseres. E Jesus diz: eu quero. E Jesus toca aquela pessoa, e essa pessoa, ela é limpa no mesmo momento. Era proibido tocar em um leproso. A lei mosaica não permitia que ninguém colocasse a mão em um leproso. Nós sabemos que Jesus, ele curou muita gente e que nem sempre ele punha a mão. São poucas as situações em que Jesus toca na pessoa enferma. E nesse caso aqui, ele coloca a mão do leproso, ele passa a mão, não com a intenção de desrespeitar a lei mosaica, que era muito severa, mas talvez para demonstrar a compaixão enorme que ele sentia por aquela pessoa, que talvez não fosse tocado há muitos anos. Mas quando Jesus vê que ele está limpo, ele simplesmente diz: olha, você não diga a ninguém, não diga nada a ninguém. E você vai até o sacerdote e se mostra ao sacerdote. Bem, Jesus não queria que outras pessoas tomassem conhecimento daquele milagre ou daquela cura que ele tinha realizado, porque a sua missão aqui no nosso mundo não era curar, ficar curando as pessoas. A missão principal de Jesus era o Evangelho. E se de repente aquela notícia se espalhasse, ia formar fila de pessoas que queriam que Jesus as curasse. E aí Jesus ia ter que deixar
a divulgação do seu evangelho, os ensinos morais que ele trazia, para uma outra oportunidade. Isso ele não queria. E ele diz também para a pessoa se mostrar ao sacerdote, porque era o sacerdote quem definia. Você vai para o vale dos leprosos, você fica. Então, essa ordem final partia do sacerdote. E desde que aquele homem estava limpo, ele tinha que ir até o sacerdote para se mostrar. E o sacerdote definir que ele não precisava mais voltar ou ser levado para o vale dos leprosos. E depois disso, a pessoa ainda tinha que oferecer um sacrifício no templo, ou seja, fazer uma doação no templo. Mas, ainda no Evangelho de Lucas, nós encontramos uma outra frase que eu gostei muito. Algumas mulheres acompanhavam Jesus. Maria, chamada Madalena, Joana Cusa e Susana. Naquela época, as mulheres não acompanhavam os diversos rabis que percorriam aquela região. Aliás, a mulher sempre ficava em um segundo plano. As mulheres não participavam praticamente de coisa nenhuma. Mas nós encontramos algumas mulheres que acompanhavam Jesus. Jesus colocava as mulheres no mesmo patamar em que se encontravam os homens. Tratavam a todos da mesma maneira. E essas mulheres ajudavam Jesus. Algumas ajudavam Jesus, inclusive financeiramente. Nos lembramos de Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Eu quando era jovem, eu sempre achava que Maria Madalena era uma, Maria de Magdala era outra. Não, não é não. As duas são a mesma pessoa. Maria chamada Madalena, ou Maria Madalena, ou Maria de Magdala, porque ela morava na cidadezinha chamada Magdala. Então, essa Maria Madalena, ela em determinada fase da sua vida, ela estava sendo obsidiada de uma maneira terrível. Ela tinha vários obsessores e ela sofria muito. Ela procura Jesus na cidade de Cafarnaum e ela foi libertada desses obsessores. E quando ela se viu libertada desses obsessores, ela mudou de vida. Realmente quem passou por uma modificação maior naquela época foi exatamente Maria Madalena. E ela passa a seguir Jesus. Nós vamos encontrar Maria Madalena quando Jesus foi crucificado. Ela fazia parte daquele grupo pequeno de mulheres que acompanhavam Jesus. E ela foi a primeira pessoa a ver Jesus após a sua morte. Joana Cusa, ou Joana de Cusa, já é um personagem, é um pouquinho mais conhecido de todos nós. Naquela época ela era a esposa do intendente de Herodes Antipas. O intendente era a pessoa que cuidava dos negócios, dos bens materiais do rei Herodes. O seu marido, ele cuidava desses bens materiais, mas ela sempre se preocupava muito com o marido, porque ele não tinha uma religião, e mais do que isso, ele cuidava dos bens do rei, mas ele sempre tirava uma porcentagem para ele. Então ele também tinha muitos bens materiais. Mas, depois de um determinado período, ela perdeu o marido, ela tinha um filho, ela passa a acompanhar Jesus. Depois que Jesus volta ao mundo espiritual, ela vai para Roma com o filho, e em Roma ela foi martirizada no Coliseu Romano. E quando ela foi martirizada, aliás, era prática no Coliseu, quando as pessoas eram levadas para serem queimadas vivas. Então eles amarravam a pessoa num tronco, colocavam gravetos à sua volta, misturava parafina nesse graveto e o carrasco vinha com achote. E perguntava para a pessoa: você renuncia ao Cristo? Fazia aquelas perguntas, e se a pessoa realmente continuasse acreditando no Cristo, se a pessoa não modificasse a sua opinião, não passasse a aceitar os vários deuses romanos, o carrasco tacava fogo ali naquela parafina e a pessoa era queimada.
Joana Cruz estava amarrada no tronco junto com o seu filho. E quando o carrasco chega, o seu filho pede para a mãe: vamos desistir disso, os negócios seguintes. Mas a mãe não, a mãe foi inflexível e ela foi martirizada em Roma e morreu, ela junto com o seu filho. Joana Cusa, dizem os historiadores, ela teve algumas outras reencarnações, sendo que a última delas foi na Bahia como Joana de Ângeles. E hoje, Joana de Ângeles, ou Joana Cusa, é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Aliás, algumas pessoas dizem que aquela criança que estava com Joana Cusa era Divaldo. Não sei. Mas, Suzana, eu não consegui encontrar nada de Suzana. Já pesquisei várias vezes, eu nunca escutei nada, nunca vi nenhuma referência a essa mulher que se chamava Suzana e que acompanhava Jesus. Nós sabemos que algumas outras mulheres, como a própria mãe de Jesus, ela seguia Jesus algumas vezes, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, algumas vezes também estavam ali junto com Jesus. Salomé, a mãe de João e Tiago, também acompanhava Jesus, mas realmente as mulheres que estavam sempre próximas a Jesus eram Maria Madalena, Joana Cruz e ele, Suzana. Mas, certo dia, Jesus estava conversando com algumas pessoas e Jesus disse a essas pessoas: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Bem, com quem conversava Jesus? Jesus estava conversando com seus meio-irmãos, com Tiago, José, Simão e Judas. É interessante a gente falar essa história de meio-irmãos, porque sempre se pensou que Jesus não tinha irmãos. Mas quando José casou com Maria, José tinha criança, tinha filhos pequenos no seu primeiro casamento. Maria foi o segundo casamento de José. E essas crianças, nós encontramos o seu nome no Evangelho de Mateus, era Tiago, José, Simão e Judas. Dizem, inclusive, que os irmãos de Jesus não participavam da sua missão. Hoje já não é bem assim. Dizem, inclusive, que o Tiago era chamado Tiago o Justo. Nós encontramos várias referências a Tiago o Justo. Era irmão de Jesus. E dizem que Judas, chamado de Judas Tadeu, inclusive escreveu a carta de Judas que se encontra no Novo Testamento. Mas Jesus estava ali conversando com seus irmãos, ou com seus meio-irmãos, e os irmãos de Jesus, eles queriam que Jesus fosse com eles até Jerusalém. Era final de setembro, e final de setembro ou começo de outubro, acontecia naquela região uma festa muito grande. Era a festa dos tabernáculos. E os irmãos de Jesus queriam ir para a festa dos tabernáculos. Eles sabiam que Jesus tinha uma missão, mas eles sabiam também que essa missão de Jesus só seria cumprida se Jesus passasse por Jerusalém. Não adiantava nada ele ficar ali na Galileia, ele ser conhecido na Galileia, ele trazer seus ensinamentos ao povo daquela região, quando, na realidade, tudo que acontecia tinha que passar por Jerusalém. É dali que se irradiava praticamente tudo que acontecia naquela região. Mas Jesus não estava muito interessado em ir nessa festa dos tabernáculos, não. Essa festa realmente era uma festa muito grande, ela demorava 7 dias, era realizada na cidade de Jerusalém. Motivo: lembrar o tempo em que o povo hebreu viveu caminhando no deserto. Diz a história que esse povo viveu 40 anos no deserto. Olha, precisamos nos lembrar que grande parte, ou os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, foi escrito por Moisés. E Moisés gostava de aumentar as coisas, viu? Nossa, Moisés, para aumentar as coisas, era extraordinário. Ele sempre aumentava um pouco. Então eu acredito que 40 anos é muito tempo. Apesar
do calendário daquela época não ser muito diferente do nosso, mas tinha alguma diferença sim. Então aquele povo, para recordar o tempo em que viveram no deserto, em que moravam em tendas, em que faziam cabanas com galhos de árvore, eles faziam a festa do tabernáculo. E durante 7 dias, essas pessoas dormiam nas tendas que construíam, não dentro de Jerusalém, mas em volta da muralha. Então, todo mundo queria ir para essa festa, os irmãos de Jesus também queriam ir para essa festa, mas Jesus não estava muito interessado em ir para essa festa. E exatamente por isso ele diz aos seus irmãos: ainda não é chegado o meu tempo. Não estava na hora dele realmente ir para Jerusalém. O tempo dele não era chegado, mas o tempo dos irmãos já estava pronto há muito tempo. Mas a gente ainda não é chegado o meu tempo. Nós precisamos nos lembrar de um detalhezinho bem simples. Quando Jesus vem para o nosso mundo, realmente o tempo de Jesus não pertencia a Jesus. O tempo de Jesus pertencia a Deus. O espírito evoluído, quando vem para o nosso mundo, ele traz uma programação reencarnatória prevista em detalhes. Em detalhes. Assim era a programação de Jesus, em detalhes. Todos os detalhes do que iria acontecer com Jesus já estavam previstos. Os lugares por onde ele iria passar, os ensinos que ele iria trazer, as pessoas com as quais ele iria conviver, tudo já estava previsto. O tempo de Jesus pertencia a Deus. E não era chegado o seu tempo. Mas, e nós? Nós também trazemos uma programação reencarnatória prevista em detalhes? Não. Muito ao contrário. Primeiramente, nós usamos o nosso tempo como se fosse nosso. É assim. Segundo, a nossa programação reencarnatória, é claro que ela traz alguns detalhes, traz alguma coisa, mas é previsto apenas situações mais importantes. Não é previsto em detalhes, não é feita em detalhes, mesmo porque nós mudamos totalmente a nossa programação reencarnatória. Nós estamos constantemente mudando a nossa programação reencarnatória. Algumas vezes nós mudamos de acordo com os nossos interesses e algumas outras vezes nós modificamos em virtude de outras pessoas terem modificado suas programações. E isso ter influenciado na nossa caminhada evolutiva. Mas, no Evangelho de João, frase de Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Eu vim a este mundo para juízo. Olha, o que nós sabemos é que Jesus podia perfeitamente conhecer as pessoas, mesmo que ele não quisesse. Quando ele chegava próximo a uma pessoa, só dele ver a pessoa, só da pessoa passar próximo a Jesus, ele já conhecia a pessoa. Ele já sabia exatamente o que aquela pessoa queria, sabia exatamente como era o procedimento daquela pessoa, em que condições de elevação moral se situava aquela pessoa. Então, é por isso que ele diz: eu vim a este mundo para juízo. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, ele sabia aquelas que tinham conhecimento, aquelas que tinham elevação, e sabia aquelas que pensavam que tinham conhecimento, quando na realidade não tinham. Nós estamos falando exatamente de um grupo de pessoas muito comuns naquela época, eram os fariseus. Os fariseus se achavam as pessoas mais importantes de toda aquela região ou de todo o mundo, e se achavam também as pessoas com maior conhecimento, se achavam criaturas extraordinárias. Então Jesus, quando se aproximava de uma pessoa, ele não precisava coisa nenhuma, ele já sabia que aquela pessoa se julgava de uma importância, de um conhecimento muito grande. Mas ele diz assim:
a fim de que aqueles que não veem, vejam. Quem são essas pessoas? Exatamente aquelas pessoas que procuravam Jesus respeitosamente para aprender, para conhecer os seus ensinamentos. Então essas pessoas eram acolhidas por Jesus e recebiam, pelo menos de uma maneira assim bem simples, uma visão melhor do que era o mundo espiritual. Eram as pessoas que não viam e que de repente passavam a ver, passavam a ter um conhecimento melhor a respeito das coisas da justiça divina. E aqueles que veem se tornem cegos. Bem, aqui nós vamos encontrar exatamente os fariseus, que achavam que conheciam tudo, achavam que tinham conhecimento extraordinário, quando na realidade não tinham coisa nenhuma. E Jesus disse que eles eram cegos. Por que eles eram cegos? Porque eles julgavam conhecer e eles não conheciam coisa nenhuma. Eles julgavam ter um conhecimento extraordinário, quando na realidade não tinham esse conhecimento. Ou seja, pessoas que rejeitavam a luz. E aí os fariseus perguntam a Jesus: e nós também somos cegos? E Jesus responde: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como vocês dizem que veem, que conhecem tudo, então o pecado permanece em vós. Nós ficamos até lendo isso aqui e imaginamos: mas e hoje? Será que tem fariseu hoje? Olha, nós sabemos que fariseu igual àquela época nós não temos mais. Isso se acabou lá no passado. Mas hoje a gente tem muita gente que acha que conhece o Evangelho de Jesus e não pratica. Esse é o grande problema. Está cheio de gente que anda com o Evangelho embaixo do braço, a Bíblia embaixo do braço, mas colocar em prática não. Mas eu gostaria de relembrar um personagem que passou pelo nosso mundo e que viveu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Ele se chamava Eurípides Barçanufo. Ele viveu entre o ano de 1880 e 1918. Então ele deixou o nosso mundo com 38 anos. Mas Eurípides Barçanufo, entre outros tipos de mediunidade, ele era médium de desdobramento. Como é que é o médium de desdobramento? Ele podia deixar o corpo material dele aqui e ele, em corpo espiritual, ou seja, espírito e perispírito, ir para outro local. E quando ele voltava, assumia novamente o seu corpo material, se lembrava exatamente do que tinha acontecido. Não é uma mediunidade que nós encontramos com facilidade, não, é uma mediunidade mais ou menos rara. Mas nós temos pessoas que têm esse tipo de mediunidade. E precisamos nos lembrar também que, segundo a história religiosa, Eurípides Barçanufo viveu na época de Jesus. Ele fazia parte da religião essênia. Então ele conheceu Jesus quando ele passou pelo nosso mundo. Mas, certo dia, Eurípides Barçanufo, através da sua mediunidade de desdobramento, ele foi levado para o mundo espiritual. Ele foi. De repente ele se viu no mundo espiritual. Ele achou o mundo espiritual muito bonito. E ele começa a caminhar pelo mundo espiritual. De repente ele vê ao longe uma pessoa sentada sobre uma pedra. E ele se aproxima. Ele se aproxima dessa pessoa. Ele se sentiu atraído por essa pessoa. E quando ele chega bem próximo a essa pessoa, ele viu que era Jesus. Ele ficou muito contente e se aproxima de Jesus, se aproxima mais. E quando ele está bem próximo, ele percebe que Jesus estava chorando. Jesus estava chorando. Então ele: mestre, por que choras, mestre? Jesus não responde. E ele tenta interpretar o choro de Jesus. Choras pelos que não conhecem o teu Evangelho, né, mestre? Se preocupa muito com aquelas pessoas que não conhecem o seu Evangelho. E Jesus levanta a cabeça, olha para Eurípides e diz: não, Eurípides, não choro pelos que não conhecem meus ensinamentos.
eu choro pelos que conhecem os meus ensinos. Então, nós podemos dizer que Jesus ele continua chorando por todos nós constantemente. Mas, no livro de Mateus, tudo bem, pessoal? O pessoal está quietinho, né? O pessoal está... Mas no livro de Mateus, nós encontramos uma frase que diz assim: porque aquele que tem se dará, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Puxa vida, aquele que tem, recebe mais. E aquele que não tem, até um pouquinho que ele tem, lhe é tirado. Bem, aquele que tem é aquele que está constantemente aberto aos ensinamentos. Ele já sabe muita coisa, mas sempre que ele tem oportunidade, ele procura conhecer um pouquinho mais. Ele não fica só ouvindo, ele lê, ele se interessa pelas coisas. Então, é uma pessoa que já tem um conhecimento, mas ele acha que tem pouco conhecimento. Então, ele busca outras oportunidades, ele busca outros meios de aprender. Então, para essa pessoa, sempre vai haver a oportunidade de adquirir mais conhecimento. Mas aquele que não tem, é exatamente o oposto. É aquele que conhece pouco, mas está fechado com os ensinos. Ele não quer aprender coisa nenhuma, ele acha que já sabe muito, ele acha que não precisa aprender coisa nenhuma. Ele muitas vezes tem tempo, tem disposição, tem saúde, tem oportunidade, tem pessoas que podem lhe ensinar, mas ele não quer. Ele não quer aprender nada, ele não quer fazer nada, ele não quer progredir, ele não quer crescer, ele não quer evoluir. Então essa pessoa é aquele que ele não tem nada. Agora, essa pessoa que não tem nada, quando a pessoa rejeita o aprendizado, quando a pessoa realmente se esconde da evolução, o seu coração se torna duro demais, fica endurecido o seu coração. E só se ele traz o coração endurecido, ele se torna uma pessoa inútil. Então até um pouquinho de entendimento que ele pode ter trazido do passado, não tem finalidade nenhuma, não serve para nada. Ele perde, inclusive, esse pouco conhecimento. Então, nós, através dessa passagem, nos lembramos que nós temos sim necessidade de aprender, necessidade de crescer, necessidade de evoluir. Nós não podemos ficar estacionados, não. A oportunidade reencarnatória é uma coisa muito difícil. Nós demoramos muito tempo no mundo espiritual para ter a oportunidade de reencarnar. Então, quando nós estamos aqui no mundo material, temos que aproveitar as oportunidades que nos apresentam. Temos que ler, temos que ouvir, temos que prestar atenção. Mas, ainda no Evangelho de Lucas, nós encontramos a seguinte passagem. João, o evangelista, ele se aproxima de Jesus e diz assim: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava os demônios, mas nós lhe proibimos, porque ele não segue conosco. Que coisa interessante. João vinha passando com outros apóstolos, viram um homem, e esse homem expulsava demônios em nome de Jesus. Mas aquele homem não fazia parte daquele grupo de apóstolos, do grupo de discípulos de Jesus. Exatamente por isso, os apóstolos foram até esse homem e o proibiram de usar o nome de Jesus. E eles vieram dizer para Jesus: Roberto, nós fizemos isso achando que tinham feito uma coisa extraordinária. Bem, se o homem expulsava demônios em nome de Jesus, não era um homem mau, era exatamente ao contrário, era um homem bom, era um homem que tinha condições morais extraordinárias. Se não, mesmo usando o nome de Jesus, ele não ia conseguir coisa nenhuma. Os apóstolos, eles tentavam expulsar os demônios em nome de Jesus e não conseguiam.
Agora, aquele homem que não fazia parte daquele grupo, ele usava o nome de Jesus e conseguia. Mas ele não fazia parte do grupo. Então ele foi proibido. Jesus censurou essa tentativa de exclusividade. Jesus não deixou exclusividade para ninguém. Nós devemos sim ficar contentes quando vemos que tem muita gente seguindo os ensinamentos de Jesus. Agora, exclusividade, Jesus não deu a ninguém, não. Ninguém recebeu de Jesus a exclusividade de ser dono de seus ensinamentos. Nós podemos afirmar com toda certeza, Jesus se encontra em todas as religiões. Nós vamos encontrar pessoas boas em todas as religiões. E vamos encontrar também pessoas de pouca evolução em todas as religiões. Mas Jesus, quando ele reprova essa tentativa de exclusividade dos apóstolos, ele diz assim: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Vou contar mais uma historinha, né? Fica à vontade, né? Então vamos contar essa aí. Então Maria, essa Maria que é Maria, irmã de Lázaro, tomando um arratel de unguento de nardo, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Bela passagem. Maria tomando um arratel. Arratel era uma medida de capacidade ou de peso. Pesava aproximadamente 450, 460 graus. Não era pouco. Unguento é um creme. Então, naquela época, você comprava vasilhas com esse unguento de nardo. O nardo é uma flor, e essa flor ela só nasce nas montanhas da Índia. Então, você tem que subir a montanha para colher essa flor. E essa flor, depois dela passando por um processo de industrialização, ela se torna um creme, e desse creme é feito perfume. Dizem que esse unguento de nardo era caríssimo, custava muito caro. Apenas pessoas com grandes posses tinham condições de ter na sua casa um arratel de nardo puro. E Lázaro tinha na sua casa esse arratel de nardo. A sua irmã Maria deve ter guardado durante muito tempo essa vasilha com esse creme. E quando Jesus chegou à sua casa, era comum naquela época as pessoas trazerem uma bacia com água para que o viajante pudesse refrescar os seus pés. Depois de uma caminhada muito longa durante o sol, não era para lavar os pés, não, era para refrescar os pés. Aos reis se usava, depois que ele refrescava os pés, passar perfume. E Maria trouxe aquela bacia e, em vez de pôr água para refrescar os pés de Jesus, ela começou a passar aquele creme ou aquele unguento de nardo puro. Começou a passar nos pés de Jesus. E depois que ela passou, ela usou os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. Olha que cena maravilhosa. É claro que Jesus não andava sozinho, Jesus andava com os apóstolos. E os apóstolos, vendo isso, vendo o que Maria fazia, alguns acharam realmente muito bonito. Alguns outros acharam que não estava muito bom, não. Acharam que não precisava daquilo. Judas, não Judas Tadeu, mas o Judas Iscariotes, ele quando viu aquilo, ele disse: nossa, mas a gente podia pegar esse arratel de unguento e vender. Isso vale um dinheirão danado. E depois a gente pegava esse dinheiro e doava para os pobres, fazia alguma coisa com esse dinheiro. Não, agora, né? Isso é o que o Judas estava falando. Estamos desperdiçando uma coisa caríssima. Então Jesus se volta para todos e diz assim: deixai-a, pois os pobres sempre o tereis convosco, mas quanto a mim, não haveis de ter-me para sempre. Uma lição que ele passa a todos aqueles que estavam me ouvindo e que chega até nós. Nós também podemos fazer muito pelo Cristo, e nós sabemos que o Cristo vai estar sempre ao nosso lado, e parece que nós não acreditamos muito, né? Jesus, ele disse para nós:
onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Vocês acreditam, não? Pois é, Jesus está aqui conosco. E para encerrar, eu vou contar uma pequena história. Não é uma história, não, é um fato que aconteceu. Eu morava numa pequena, não tão pequena cidade lá no interior do estado de São Paulo, e a casa espírita, grande, por sinal muito grande, e tinha uma pessoa, um senhor, conhecido, muito bom, uma pessoa muito boa, e algumas vezes ele via o mundo espiritual. Ele via. Algumas vezes ele via. Depois ele passava um tempo, não via, mas de vez em quando ele via. O centro, ele era um salão muito grande, e ele tinha uma entrada pelo fundo, exatamente aqui, tinha um corredor no meio e 2 corredores laterais. E na lateral não tinha janela, tinha porta. Tinha aquelas portas, várias portas que se abriam. Então, o salão era muito ventilado. Você podia entrar pelo centro, ou você podia dar a volta e entrar pelas portas laterais, que eram várias. E lá na frente ficava uma mesa comprida, onde o morador, ele vinha falar, ele vinha trazer suas palestras. Aí nós temos esse senhor, ele fazia parte do grupo mediúnico, grupo de passista, era uma pessoa que tinha muita atividade na casa. Quem tem atividade tem também muita responsabilidade. Mas ele vem descendo para o centro, e antes de chegar no centro tinha uma praça. Está faltando 15 minutos, eu vou sentar 5 minutinhos. E sentou. Estava muito bom a Bíblia. E passou. 15 para as 8, 10 para as 8, 5, 8, 8 e 5, 8 e 10. Aí é que ele falou, puxa, 8 e 10, vou chegar atrasado. Mas assim mesmo foi, tá tranquilo, e foi. Chegou no centro, devia ser quase 8 e 20. Aí ele chegou lá no fundo, ele deu uma lá, mas agora eu não vou passar por esse corredor, eu tenho que sentar lá na frente, eu vou dar passe. Eu já sei, eu vou dar volta, eu entro pela lateral. E deu volta. Eu volto, vi uma cadeira lá assim, bem ali na frente, devagarinho, sem ninguém ver, ele foi e sentou na cadeira. Pronto, está resolvido. Cheguei atrasado, mas ninguém viu. Aí ele deu uma olhada para a mesa. Aí é que ele se preocupou em ouvir, olhou para a mesa, realmente ali estava uma pessoa falando de Jesus, mas na mesa tinham várias pessoas sentadas. E ele deu uma olhada e falou, mas tudo aquilo era espírito. Quem estava sentado na mesa não era encarnado, não era desencarnado. E ele foi olhando aqueles espíritos, e quando ele chegou naquele que estava sentado na cabeceira, ele reconheceu. Falou, nossa, mas esse é o Emmanuel. Exatamente igual aquele quadro que nós temos do Emmanuel. Mas quando ele olhou para o Emmanuel, para a surpresa dele, o Emmanuel estava olhando para ele. Antes que ele olhasse para o Emmanuel já estava olhando para ele. E ele sentiu no olhar de Emmanuel toda aquela reprovação. Ele sentiu que Emmanuel estava reprovando a sua atitude. Por ele ter chegado atrasado e depois, por ele ter contornado a situação e tentado enganar, se mostrando que tinha chegado na hora. Ele sentiu aquela reprovação. Ele falou, olha, aquele olhar de Emmanuel, para mim, mas nunca mais eu chego atrasado no céu. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção.